Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos à nossa live essa noite, aqui no dia de quarta-feira, dia 20 de maio. É com muita satisfação que a gente abre, né, essa nossa proposta aí de uma nova proposta, né, de conhecimento, de compartilhar conhecimento com todos vocês. E a gente está muito feliz de poder estar levando, nesse momento tão difícil aí que nós estamos atravessando, levar um pouco de conhecimento a todos vocês, né? Para aqueles que não me conhecem, né, eu sou o professor Fernando, né, Fernando Roberto Souza Santos. Sou professor na FAUSB e na FCR, e também advogado, historiador e mestre em política social pela UFMT, né? E também membro aí do núcleo de pesquisa de políticas públicas, que nós tivemos a satisfação de estar organizando e implantando em todas as faculdades, né? E hoje estamos aqui, além de mim, participará o professor Rogério Chapadense, né, que todos vocês conhecem também, a professora Ellen Martins, também professora da FAUSB, da FCR, e que vai estar aí abrilhantando os nossos trabalhos. Logo na sequência aí nós vamos ter a participação também, aí o mestre Rogério Chapadense está dando o ar da sua graça aí para participar desses trabalhos conosco hoje, né? A ideia dessa live, na verdade, a temática dela é discutir políticas públicas, né, sobre a visão do que está acontecendo atualmente no mundo, que é essa pandemia, e que tem provocado reflexos em todos os sentidos, em todos os aspectos de nossas vidas, né? Na verdade, até esses canais de online, virtuais, também tem sido em função exatamente dessa problemática da qual o mundo vem passando, né? Então, nós resolvemos compartilhar conhecimento, né, que é a melhor arma, né, nesse momento, contra o que está acontecendo, né? E nós vamos fazer aqui, esperamos que vocês possam participar, que possam interagir conosco, tá? E eu vou estar falando, por exemplo, das questões relacionadas às relações federalistas, né? E estão sendo bastante exploradas, né? Diariamente nós temos vistos aí nessa relação entre os entes federados, nós temos visto esse ruído, né? E muito em função do que vem acontecendo como reflexo na política do nosso país, resultante da pandemia. Nós temos aí o professor Rogério Chapadense, que também é pesquisador, trabalha na área de direito do consumo, e que também tem muitas dúvidas surgindo, muitas perguntas surgirão, com certeza, para ele nesse aspecto.
daquilo que ela trabalha também, né? Que é a questão das relações no direito previdenciário. Né? Vamos aqui, tem muita gente entrando aí, vão dar uma boa noite a todos aí, Nathalie, Pedro Henrique, Cidinha, a Karina, né? O pessoal da FCR está aí entrando, participando, Rosângela, a Ellen também está aí atuando, está participando também. Então, um abraço a todo mundo aí, a todos os semestres que a gente dá aula, o segundo semestre da FAUSB, o terceiro semestre da FCR, os quintos semestres da FAUSB, o sétimo, oitavo, nono, décimo, o oitavo semestre da FCR, o quinto semestre da FCR, todo mundo aí é bem-vindo, todos e todas, tá? Vamos participar, vamos interagir, vamos perguntar aí, porque aproveitar a oportunidade que reunimos aí um time de peso aí, o grande mestre Rogério Sapadense, agora sim, né? Em definitivo. Agora sim. Agora em definitivo. Muito bem. Rogério, fala umas palavras aí, fiz uma abertura aqui, falei um pouco dos nossos currículos. Gostaria que você desse uma palhinha aí para a gente, né? Sobre a live, sobre o contexto aí que nós vamos estar trabalhando essa noite. Primeiro, cumprimentar a todos, tá? Os nossos alunos que estão chegando, os nossos amigos, tá? Opa, parece que temos um ímpar, né? A gente agradece muito a participação de todos. Quaisquer questões podem estar colocando aqui, que a gente vai estar tentando fazer de tudo para estar respondendo e para a gente poder entender o contexto, né? Para quem me conhece aí, o Rogério Chapadense, tá? Sou professor também da FAUSB, da FCR, mestre em Direito, pesquisando na área de Relações de Consumo, tá? E a gente vai tentar debater, entender um pouco sobre esse contexto, nesse momento, né, tão delicado, onde a gente precisa a transmissão do mestre está meio cortando aí. Tá? Tá. Agora, tá ouvindo? Tá tudo bem. Não, aqui de vez em quando dá uma cortada, mas normal. Pode prosseguir, companheiro. Não, beleza. Então, o intuito mesmo é a gente entender, né? O Núcleo de Pesquisas e Políticas Públicas da FAUSP, da FCR, foi criado né, para construirmos novas políticas. Nós vivemos, né, Fernando? Você pode falar com mais propriedade a respeito disso, uma crise institucional gravíssima, né, onde não existe, não vou nem colocar coordenação, não, né, não existe compromisso, né, dos entes federados. Você que pesquisa tanto a questão do federalismo, né, a falta aqui da União, enquanto poder central, de conversar com os estados, municípios, para a gente tentar chegar a um denominador comum e livrar o país. E no que tange as relações de consumo, Fernando, que posso você falar sobre esse problema, desse contexto aí político, né? As relações de consumo, a gente mais uma vez observa a parte mais frágil, que é o consumidor, sendo vítima aí de várias e várias práticas abusivas nessas relações de consumo, que mostra também, Fernando, um pouco da característica da sociedade, né? Porque nós temos uma sociedade que ela é individualista, isso está sendo comprovado agora, né? Uma sociedade que ela é individualista, onde as pessoas não se preocupam com o coletivo. Talvez agora, né, diante dessa situação drástica, as pessoas passem a se preocupar um pouco mais com o coletivo, né, que as políticas públicas entram bem nesse contexto, da gente ter uma preocupação com o coletivo, com um todo, né, mas agradecer aí, nós estamos aí com quase 50 pessoas já nos acompanhando, um grande abraço para todo mundo, tá?
É uma satisfação. Professor Augusto, uma grande pessoa que eu admiro muito, profissional queridíssimo, competentíssimo aí da FCR, um grande abraço. Mas vou passar a palavra para você explicar um pouco sobre esse contexto da política, como você vê esse problema da política organizacional, não da politicagem, da política, né, da falta de coordenação que está deixando o nosso país à deriva. Então, só pegando aí o gancho que você está falando, mandar um abraço para todo mundo, o pessoal tá... eu já passei 51 aí, ó, 51, uma boa ideia. O pessoal participando ativamente, abraço para todo mundo aí, olha aí, a Lu Carneiro, abraços aí, beijos. Mas a questão é que o fato é, Chapadense, que eu até numa outra oportunidade manifestei falando que, com relação ao federalismo, na verdade, nós não estamos efetivamente em uma, eu não diria uma crise, né? Mas o pleno exercício do federalismo, né? Assim, da maneira como ele foi montado na Constituição de 88, me parece que, pela primeira vez na história, e infelizmente, num contexto de crise, está sendo colocado à prova essas relações entre a União, Estados, municípios e Distrito Federal, né? E me chama a atenção, Chapadense, que todos nós temos acompanhado, principalmente aquele voto do ministro Alexandre de Moraes, que causou um rebuliço, né? Alguns até falando em inconstitucionalidade, ilegalidade, intervenção, uma série de coisas que, no fundo, ele só veio naquele voto reafirmar justamente a essência do nosso federalismo, né? Que é a relação de cooperativismo, de cooperação. O nosso federalismo, né? A relação entre União, Estados, municípios e Distrito Federal tem que ser de cooperação. E como você bem falou, é o que não está ocorrendo agora, né? Nós estamos pagando um preço alto justamente porque aquele ente que deveria estar nessa concertação, né, como o grande cabeça liderando, não está fazendo, infelizmente. Né? O que nós vemos aí são ações de municípios e estados, e corretamente, do ponto de vista constitucional, perfeito, né? Perfeitíssimo, os municípios fazendo o seu papel, apoiados no Estado, e, infelizmente, a parte da União, né, a União Federal, deixando a desejar. Mas eu acredito que é um momento muito rico, como você estava dizendo, não só para a gente reanalisar as nossas relações humanas, né, mas as relações políticas mesmo. As relações políticas, como você falou, não a politicagem, mas a política, o exercício na cobrança de direitos, né? na efetivação de políticas públicas. Nós estamos, afinal de contas, nunca se falou tanto em políticas públicas também, né, Chapadense? Exatamente. Exatamente. Nunca se... Aquilo que a gente falava, né, Fernando? Isso, aproveitar também, agradecer ao grupo educacional Enes Andrade, composto pela FAUC, FAUSB, FCR, né, pelo apoio que tem dado aos professores, para que a gente possa, mesmo à distância, estar perto dos nossos alunos, né? Então, agradecer um grande abraço aí ao grupo, né, a FAUSB, FCR e FAUC, pelo todo o apoio dado. Mas, Fernando, exatamente isso, né? Nós vivemos um momento sui generis da nossa história, nós, Brasil. Estamos, infelizmente, lembro da passagem do livro do Gabriel Garcia Marques, né, A Crônica de uma Morte Anunciada, e infelizmente estamos caminhando para ser o epicentro da pandemia, uma coisa que já era temida, né, e que infelizmente o gestor maior do nosso país menosprezou, né, esse problema no começo, e agora a gente está tentando se reorganizar por uma falta de um direcionamento. Tá? Infelizmente nós tivemos essa desconexão política, né? Mais uma vez colocando por um problema da nossa própria sociedade, da falta de coletividade, mas estamos nos reorganizando, né? Estamos nos reorganizando. A população brasileira, ela está se mostrando capaz de superar esse problema. Então, eu acredito que só não está pior graças ao empenho que as pessoas, os cidadãos estão fazendo, né? E
dentro desse ponto de se reorganizar. Tá? Então, infelizmente, a gente caminha para esse ponto. Uma coisa tudo paralela à outra, você falou muito bem aí sobre a falta do direcionamento político, né, do ponto federalista. Vou puxar um pouco, então, aqui a brasa para a minha sardinha, né, para as relações de consumo, que, como eu falo para os meus alunos, as relações de consumo, galera, elas refletem as relações sociais. A gente consome aquilo que a gente precisa. Então, nós no mercado de consumo somos nós no nosso dia a dia. E olha só, Fernando, que coisa. Infelizmente, quando aí batemos, já passando de 60 pessoas, muito obrigado por todo mundo, tá, que está nos prestigiando. Quando iniciou-se o processo de pandemia, e outras nações que tinham uma noção de cidadania mais aguçada, Fernando, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Japão, os próprios fornecedores, os empresários, eles próprios cuidaram de não evitar o desabastecimento para garantir um preço acessível à população. Fizeram parte dele, né? Garantir o abastecimento e evitar que o desabastecimento e que os produtos aumentassem, uma vez que ia ter uma diminuição da atividade econômica e, consequentemente, a diminuição da renda. Aqui no Brasil, infelizmente, Fernando, foi o contrário. Infelizmente, alguns fornecedores aproveitaram esse momento de crise humanitária e de saúde e praticaram diversas práticas abusivas, tais como aumento abusivo de preço, retirada de determinados produtos para poder vender mais caro posteriormente. E aí, Fernando, um ponto, infelizmente, o poder federal, né, o governo federal, ao invés de estar buscando um diálogo com os consumidores, eles editaram várias medidas provisórias, né, que só beneficiaram os fornecedores. Cancelamento de viagens, cancelamento de passagens aéreas, cancelamento de shows, deixando o consumidor numa condição totalmente desigual, né, onde o consumidor vai poder ser reembolsado em 12 parcelas. Então, os bancos continuam lucrando, as concessionárias de energia elétrica continuam lucrando. Então, a gente vê, Fernando, infelizmente, além desse problema central de política, um problema que atinge diretamente a parte mais vulnerável. Né? Nós, consumidores, ficamos suscetíveis a essas práticas nefastas do mercado, sobretudo daqueles que mais lucram, que é o sistema financeiro. Então, nós caminhamos, mas eu acredito, eu sou bem otimista, Fernando. Eu acredito que a gente vai sair mais fortes, né? Iremos sair todos mais fortes aqui dessa situação. Né? Acredito que vamos aprender muito, né, com esse momento de crise institucional e saberemos a responsabilidade que é eleger os nossos governadores, prefeitos e o presidente para que a sociedade possa caminhar direito. Então, acredito que seja dessa forma aí. Muito bem colocado aí. Eu acho que tem plena razão esse raciocínio. É nesse momento que nós identificamos, e é engraçado, Chapadense, você falou com muita propriedade, esse momento eu identifico algum certo renascimento, né? Mesmo à distância, na atuação da população, né? na questão da exigência de estar presente, cobrando. Eu vou dar um exemplo aí. Vamos pegar, e é uma questão federal, a questão do Enem, que nós vimos aí, o Senado foi extremamente suscetível à pressão, né? Não a pressão de meios eletrônicos aí, e graças a Deus houve um cancelamento, né? Que seria já uma atrocidade também manter o Enem em uma condição que nós estamos vivendo hoje, né? No normal, nós sabemos que os nossos estudantes de rede pública já sofrem com a defasagem, né, no ensino, e você imagina numa situação de exceção como essa. Né? Estaríamos trazendo mais desigualdade ainda para o momento em que justamente é para nós fazermos o contrário. Né? E eu queria até abrir olha aí, está nos 70, queria abrir aqui e mandar um abraço para a galera que está participando no geral aí. Vendo alunos de todas as faculdades, a gente fica muito feliz com isso, o pessoal participando, né? Importante falar aí que nós
estamos aqui em nome da FAUSB, da FCR, né, da FAUP, do grupo, né, todo, e que é com muita satisfação que a gente vem trazer por essa ferramenta mais um pouco de conhecimento, né, para os nossos acadêmicos, né? E aí eu queria pegar uma outra questão interessante que você levantou, e que me causou muita reflexão também, é a própria questão da discussão do papel do Estado, né? Nós vínhamos aí em uma crescente de aquele discurso de dizer que o Estado era isso, que o Estado já não prestava para mais nada. Nós já sabemos que é um discurso falacioso, né? Todos nós sabemos, os grandes pesquisadores sabem que até hoje nós não encontramos uma forma, né, de implementar políticas públicas e diminuir desigualdades, senão por meio de políticas desenvolvidas pelo Estado, né? E aqui nós estamos falando de um Estado eficiente, obviamente, um Estado responsável, né? Não um Estado leniente, né? Mas é interessante também essa discussão que está voltando à tona, né? Exatamente. Porque as pessoas, eu gosto muito desse aspecto, até como historiador, abrir um parênteses aqui, me permitir, os alunos, eu sempre faço isso, sei que você também é adepto aí da nossa ciência histórica, né? O fato Chapadense, que nunca vivemos, talvez o momento mais grave na história da humanidade tenha sido a Segunda Guerra Mundial no século passado, né? E a partir da Segunda Guerra Mundial nós temos uma redefinição total no mundo, né? E o que me parece, inclusive do Estado, né? E o que me parece que é esse momento, por exemplo, nas relações federalistas, eu acho que no Brasil nós estamos passando por esse reforço, nós vamos ter que sair discutindo com mais propriedade, né? Essas questões que são mais locais. Eu ouvi alguém falando alguém falando aí sobre a questão do prefeito, da prefeitura, mas o fato, sem partidarismo nenhum, eu acho que não cabe a nós aqui, né? Todos nós temos as nossas colorações ideológicas, né? Mas eu acho que a gente tem que observar trabalhos sob o prisma técnico, né? Sob o prisma técnico. Isso é uma opinião minha, mas eu acho que, por exemplo, o papel que os prefeitos estão fazendo, as pessoas às vezes analisam, é um papel muito difícil, porque os prefeitos, de uma maneira geral, eles são políticos, e eles estão pensando também no próximo pleito, né? Mas também tem que pensar pelo lado da preservação de vidas, porque uma hora isso vai passar, né? Isso vai passar. E como é que nós... E o que parece que as pessoas não percebem ainda, né, Chapadinho? Todas as relações, todas, não só no direito, mas todas as relações, não dá para a gente não falar de direito, mas relações humanas, todas as relações não serão como antes, né? Não é como antes. Aí a Luzia perguntou, de acordo com o prisma técnico, o prefeito está no caminho certo. Olha, eu acho que do ponto de vista de seguir as determinações dos órgãos de saúde, né, de defesa sanitária, de saúde, de quem entende do assunto, né, eu acho que está correto. Eu acho que está correto. Não, exatamente. Exatamente. Também vou responder, um abraço para o professor Ademar Coelho, né, um dos maiores advogados aqui de Cuiabá. Os maiores advogados de Cuiabá, Várzea Grande, desse estado, uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa pelo trabalho dele, né, tanto como profissional, como pessoa. Professor Ademar, sou seu fã, você sabe disso. Tá? Um grande abraço. Luzia, que acabou de fazer essa pergunta, nossa aluna também, eu também concordo com o Fernando. Né? Tem que analisar do ponto de vista técnico. Mas Cuiabá tem poucas mortes. Que bom, que bom. Talvez tenha poucas mortes por conta dos trabalhos de contenção que tenham sido feitos. Concordo também, já vou responder também do seu Marcos. Tá, Marcos? Eu lembro que tem um ponto que o senhor falou ali que eu achei interessante. Mas só para terminar esse ponto aqui da Prefeitura de Cuiabá, eu acredito que
claro, pessoal, a gente se sensibiliza muito com o comerciante. Eu trabalho, Fernando, há 16 anos fiscalizando relações de consumo. Trabalho, vai fazer 17 anos agora em agosto, que eu sou fiscal de defesa do consumidor. E eu falo sem medo de errar, Fernando. 99% dos fornecedores, dos empresários, são pessoas comprometidas. São pessoas, a grande maioria, são pequenos empresários que vivem daquele comércio para sobreviver. Então eu me sensibilizo, todos nós nos sensibilizamos com o sofrimento dos pequenos empresários. A gente torce para que saia logo disso aí, para que eles voltem a funcionar. Acredito, Luzia, que outras alternativas também poderiam ter sido colocadas. Eu até discuti um pouco, por que não, nesse momento, você autorizar o funcionamento do comércio 24 horas, para evitar aglomerações. Todos os mercados, lojas que queiram trabalhar durante 24 horas. Aí, Fernando, ia precisar de quem sabe, uma convenção coletiva de trabalho nos sindicatos, para que nesse momento fosse efetuado o pagamento diferente do adicional noturno durante esse período, né? Um período de a gente se reinventar. Então, acho que outras alternativas para que a gente possa garantir também a sobrevivência aos comerciantes podem ser tomadas. Primeiro de tudo, os comerciantes se sensibilizarem, né? E a gente tem visto que os comerciantes todos estão com máscaras, estão com álcool em gel ali na frente, estão mantendo distanciamento. Cabe à população também, né, entender a gravidade. O problema é que, Fernando, muitas vezes a gente vê... É normal, o líder, né, ele influencia os seus seguidores. Então, se a gente parte de um líder que menosprezou, não estou questionando, não, torço para que o nosso presidente da República saia mais fortalecido, torço para que ele faça uma boa gestão, mas a partir do momento que você vê o nosso líder máximo minimizando uma crise dessa gravidade, é uma tendência que os seus seguidores copiem. Então, não é hora de baixar a guarda, não é hora de baixar a guarda de forma nenhuma, a gente tem que continuar com as medidas de distanciamento social, concordo. Temos que continuar adotando o sistema de preventivo e, paralelo a isso, trabalharmos nos protocolos de tratamento de saúde. Tá? O consumidor, ele está sendo afetado? Está sendo afetado, isso é fato. Né? A limitação ao acesso aos bens, o aumento do consumo de energia elétrica, que não houve redução, né, deveria ter tido uma redução, mas como eu falei, só para o que o Marcos colocou, para retomar o ponto de Brumadinho, onde aumentou, o garrafão de água foi para R$25. Então, Marcos, é o que eu falei para o Fernando, esses problemas nossos, né, que influenciam na relação de consumo são questões culturais. Então, infelizmente, no Brasil, não é de agora não, isso aqui só exteriorizou, né, um pouco desse nosso individualismo, dessa nossa falta de coletividade. Mas isso sempre foi um traço marcante na nossa sociedade. Né? O farinha pouca, meu pirão primeiro. Infelizmente, eu tentar tirar vantagem em cima de aquilo de uma desgraça alheia. Mas aquilo que eu falei, eu fico muito satisfeito, muito satisfeito mesmo, de ter visto empresas, né, cumprindo sua função social. A gente viu empresas de água fornecendo álcool em gel, empresas, Ambev, algumas outras aí produzindo esses insumos, fazendo doações. Então, eu acredito nesse ponto uma transformação, Fernando. Eu acredito que a gente vai passar por um processo aí, onde as relações de consumo e a forma como a gente vê a economia vai ser diferente. Nós vamos entender a necessidade de termos uma economia mais voltada para a coletividade e um Estado mais forte na questão do coletivo. Né? O Sistema Único de Saúde está aí. Hoje, graças a Deus, né, nós estamos sendo salvos pelo Sistema Único de Saúde. Né? Tudo que inicia esse tratamento é muito bonito. Né? A gente vê hoje aí o ministro coloca o colete do SUS, o secretário coloca o colete do SUS. Esse mesmo pessoal que há muito tempo atrás já vem tentando enfraquecer o SUS. E agora está vendo a necessidade de um sistema único de saúde eficiente, né, que possa dar resposta a pesquisas, a falta que faz o investimento em pesquisa. Então, tudo isso é um contexto, tá, que eu acredito que nós estamos caminhando para que haja uma evolução, Fernando. Eu acredito, sou muito otimista, né, acredito que a sociedade vai sair mais fortalecida desse contexto. Tá? Então, passamos aí novamente de 70 pessoas, repasso para você a palavra aí, tá? Você vai me controlando o tempo aí, daqui a pouco nós teremos a participação da professora Ellen,
tá? E você vai me controlar no tempo aí, tá? Não, pode ficar tranquilo, tá sob controle. Mas é interessante a fala do Chapadense, e de novo, eu não tenho como fugir, gente. A gente não tem como fugir da questão histórica, né? Não é porque é um cacoete de quem é da área de história também, né? Um advogado com formação em história, mas é porque, na verdade, é lá que a gente vai aprender algumas coisas, né? E nós, infelizmente, não aprendemos. O Chapadense falou uma coisa muito, muito, muito pertinente. A verdade é que a pandemia ela escancarou 500 anos de não existência de políticas públicas, ou que essas políticas chegassem a quem deveria chegar. A verdade é essa. Tanto eu quanto vocês, aqui quem assiste, ou pelo menos a maioria do que nos assiste, pode ser considerado, infelizmente, eu digo infelizmente, nós somos considerados como privilegiados, tá? Porque temos acesso à educação, ou tivemos acesso à educação, né? Tivemos acesso a um nível superior, temos um lar, uma casa, estamos empregados, né? Agora, a gente não pode esquecer que antes disso, isso tudo está acontecendo, milhares de brasileiros, essa realidade só veio se agravar, né? Só veio agravar. A gente vê sob a perspectiva da economia, primeiro que a crise mundial está encomendada. Desculpa avisar isso, não é ser pessimista, não, eu também sou otimista, mas a crise econômica mundial, ela já está posta, senhores e senhoras, tá? E muito provavelmente, pelos números que são demonstrados, ela será pior que a crise de 29. Tá? Exatamente. Fernando, Pior só me dar uma parte aqui, eu quero, só uma partezinho, eu quero responder a pergunta de um colega aqui, eu não estou conseguindo identificar o nome dele, mas ele colocou aqui que aqui, ó, o grande porte está trabalhando, e aí essas grandes lojas, grandes redes de supermercados, né, estão trabalhando, e o pequeno está parado, os feirantes, né, o comércio popular, e aí ele coloca aqui onde o leão sufoca ou come os gatinhos. É o que está acontecendo. Eu concordo. Infelizmente é isso que está acontecendo. Né? Infelizmente, isso é fruto de um sistema econômico que privilegia o grande, que sufoca. Isso vem de tudo. Eu vou puxar um gancho dos meus alunos do tributário, né? Eles sabem dessa minha crítica ao sistema de incentivo fiscal que faz isso. O colega, eu não estou conseguindo identificar a pessoa que fez o comentário. Um grande abraço para você. Oi? Não, eu também não estou conseguindo, porque não aparece. Mas é exatamente isso. Nós criamos um sistema... é o José Marques. O Marx, né? Beleza. Marx, é isso mesmo, Marx. Nós criamos um sistema onde se privilegiou o grande empresário, a rede de lojas, Riachuelo, Avan, rede grande de supermercados, Extra, essas grandes redes aí do comércio varejista, que tem acesso a crédito e que tem incentivo fiscal e que no momento desse ainda vai receber, seu Marcos, ainda vai receber um aporte do governo. Você tem a certeza disso, como aconteceu com os bancos. Infelizmente, o pequeno, você vai lá no mercado do Porto, né, você vai nas feiras livres, esse cidadão não é dado uma alternativa para que ele possa trabalhar. Eu acredito sim que poderia ter alternativas para esse pequeno comerciante trabalhar, distanciamento social, o Estado levar lá, fazer um trabalho de educação para como ele deva trabalhar, para que ele continue produzindo. Como eu falei para vocês, alterar o comércio para 24 horas, né, evitar aglomerações, você ter a oportunidade de fazer as compras durante o período da madrugada. Né? Então, acredite sim, Marcos. Infelizmente, eu concordo, é nisso que o Fernando está falando, é característica da nossa sociedade. Só que enquanto nós que estamos, não fazemos parte dessa elite econômica, não nos sensibilizarmos a respeito disso e não pararmos de bater palma para esses mega empresários que só querem ver o lucro em detrimento de um bem coletivo, a gente vai continuar dessa forma. Mas talvez seja, mais uma vez, Marcos e Fernando, aí, os dois colegas que estão nos acompanhando, seja uma forma da gente mudar
daqui para frente. Esse sistema, fato é, Fernando, passo a palavra para você, fato é que o sistema econômico brasileiro mostrou-se falido. Mostrou que se não fosse o Estado intervindo agora, quer queira para fiscalizar, quer queira para agir, impedindo práticas abusivas no mercado de consumo, quer queira para colocar políticas de limitação e políticas de apoio, nós teríamos um total cenário de guerra, né? Então, mostrou que a economia está falida, o sistema econômico está falido, teremos que caminhar para uma economia solidária, que é um dos pontos que eu quero pesquisar com os nossos alunos aí no núcleo de políticas públicas, a economia solidária, que é a forma da gente reorganizar o nosso sistema econômico com mais renda para todo mundo funcionar, para que não chegue nessa época que a população fique à mercê novamente. Então, eu acredito que é um período de reorganização de toda a estrutura econômica e política e social brasileira. Tá. Então, só para concluir e aqui fazer algumas ponderações, surgiram alguns questionamentos. Eu não entendi bem, mas assim, vou tentar responder o que eu entendi aí. Alguém falou sobre federalismo no Brasil, federalismo nos Estados Unidos e a Covid. Olha, a questão do federalismo brasileiro, federalismo americano, aí eu só queria fazer duas observações. Como o Chapadense disse, no Brasil, o drama só não é maior porque nós temos um sistema universal de saúde, com todas as falhas, todos os ataques que sempre sofreu, mas o nosso sistema ainda dá guarida àquele que não tem absolutamente nada, né? Nesse ponto, nós temos uma vantagem sobre, por assim dizer, aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, em contrapartida, apesar de não ter um sistema de saúde universal, porque lá você não tem isso, o Estado não lhe proporciona isso, tá? O que ocorre é que o nível de riqueza aos Estados Unidos lhe dá uma contrapartida maior. E aí é o que a gente tem que observar, o cenário vamos chamar assim de pós-guerra, pós-pandemia. Porque ninguém está pensando nisso. Esse mundo que vai surgir, de novo, infelizmente a gente paga. Eu acho que a reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte: isso tem que servir, uma vez por todas, para nós brasileiros, de que precisamos sim, de um Estado melhor, né? De uma política tributária mais justa, mais correta, mais retributiva, né? E para quê? Para que justamente nós possamos, nesses momentos de gravidade, porque é quase um quadro de guerra que nós estamos vivendo, ou até bem pior, né? Porque pelo menos na guerra você identifica o inimigo, e aqui a gente não identifica o inimigo, mas a gente sair com uma visão melhor disso, né? Porque até então, o que nós temos visto é justamente uma certa mesquinharia por parte de determinadas pessoas. E infelizmente, vamos dizer aqui, vamos ser muito sinceros, infelizmente, para nossa desgraça, desculpa usar o termo, que eu nem gosto de usar, mas infelizmente o momento calhou com uma total falta de liderança e sensibilidade no Brasil. Infelizmente, nós estamos padecendo, e nós que eu estou falando muito mais aqueles que alguém falou aí, mas sempre foi assim. Sempre foi assim, e piora mais ainda, né? Porque, infelizmente, as políticas públicas que deveriam amenizar isso, elas não se configuram lá na ponta final naquilo que deveria ser, né? Infelizmente. Então, assim, eu estava vendo uma reportagem falando sobre uma universidade nos Estados Unidos. Um departamento dessa universidade que cuida de biomedicina, olha só, um departamento. Você sabe qual que é o orçamento dessa universidade? Desse departamento, não é da universidade, é de um departamento. 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de dólares. O dólar está quase batendo a R$7, né? Nós vamos ser camaradas aí, vamos colocar ele em R$6, ou seja, seria
180 bilhões de dólares, né? O fato é que nós precisamos olhar, não é só para olhar para o ministro da Economia, a gente precisa olhar para o ministro da Saúde, a gente precisa saber quem é que está no Ministério da Educação, certo? A gente precisa investir em tecnologia, precisa investir em escola. Nós estamos pagando aí, gente. Nós estamos pagando. A ignorância. E é o que eu sempre falo para os nossos alunos. Gente, o mundo, o pior que seja, mas a evolução só chegou onde nós estamos. Todo mundo, nós adoramos isso que nós estamos fazendo aqui, né? Adoramos todas essas ferramentas. E isso tudo é resultante de quê, gente? Acúmulo de conhecimento, investimento em educação, né? Então, assim, fica aqui, eu acho que o recado é a gente pensar, inclusive não é nem para nós, gente, para nossa, porque nós já estamos na metade, né, da existência nossa. Mas e essa geração que está vindo, né? Então, eu acho que a maior arma que nós temos é a reflexão, é o pensamento crítico, entendeu? É a possibilidade de a gente expor. E eu sempre falo, tá para dentro, nas minhas aulas, eu pondero para que você se posicione da forma que for, mas que tenha argumentos para fazer isso. E é o que a gente, acredito que a gente tenha lutado aqui, né, para isso. Eu vou chamar a companheira para entrar aí na conversa. Eu vou só para finalizar, para despedir do pessoal aqui, para responder um ponto. Teve um colega que perguntou aqui o que faltou, né? O que faltou para nós chegarmos a esse caos. É uma conjectura, como o Fernando colocou, mas é o meu modo de ver. Faltou um plano de contingenciamento. O que é um plano? É uma organização, traçar uma política pública em todas as áreas. Economia, o que eu vou fazer para segurar a economia? Saúde pública, o que eu vou fazer para a saúde pública? Infraestrutura, o que eu vou fazer? Faltou isso. E faltou essa conexão com a sociedade. Conversar com segmentos organizados e, pessoal, em se tratando de saúde pública, não existe o diminutivo. Nada é ínfimo, nada é pequenininho. Não, saúde pública, tudo é complexo. Você nunca pode menosprezar um problema de saúde pública e com as consequências que isso traz para a sociedade. Então, só para responder do colega aí, faltou isso, faltou um plano de contingenciamento, traçar uma política pública de enfrentamento, como fez a Alemanha, que tem baixíssimo índice de morte, como fez o Japão, como fez a Nova Zelândia, que foi o primeiro país a vencer essa epidemia. Então é possível, desde que haja um comprometimento da sociedade. Fica aqui meus agradecimentos, tá? Queria agradecer a todos os alunos que nos acompanharam aqui, ao professor Fernando, que conduziu essa primeira metade do diálogo aí com maestria. Vou sair da condição de apresentador, tá? Co-apresentador, e vou passar a acompanhar vocês aqui também. Um grande abraço, Fernando. Valeu, Chapadense, hein? Muito boa participação. Vou aí a convocar aí a nossa companheira Ellen, para entrar na conversa aí, tá? Mas muito boa a participação, agradecer a participação de todos aí, ó, Luzia, o professor Augusto, né? Todos e todas as faculdades estão de parabéns, Muniz, tá? Elba, Josi, Cássia. Boa participação, agradecer a participação de todos aí, ó. Márcia, quinto semestre aí. Gabriel, Eduardo Silva, Almeida, Débora Randon também. Elba Paranhos. Estou esperando aqui a professora Ellen. Valeu, Augusto. Gente, todos nós que nos dispomos aí ela deve estar com um problema técnico aí, tá? Vitor, aí o Alisson, lá do pessoal do terceiro semestre, Direito Constitucional aí, hein? Rayane, aqui, vamos ver, Ellen. Vamos chamar a companheira Ellen, vamos ver se ela... Agradecer a todos, tá, pessoal? Agradecer aí a faculdade também, a FCR. Obrigado, Luzia. Parabéns a vocês. Sem vocês, não teríamos o evento. Vocês estão me ouvindo?
Estamos ouvindo. Só não estão me Estamos vendo. ouvindo. Não, Vixe, só Maria. áudio. Vou sair e voltar de novo. Muito bem. Vai sair e voltar de novo. Pessoal, eu só queria, então, fazer esses agradecimentos. Na verdade, essa iniciativa, ela também visa abrir os trabalhos aí do núcleo, né, que foi criado esse ano, o Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas, e aí uma primeira iniciativa, e virão outras coisas, outros eventos aí, podem nos aguardar, tá? E espero que vocês possam estar presentes em todos eles, tá? É a forma da gente retribuir aí toda essa presença de vocês, essa participação, mesmo à distância, tá? E é com muita satisfação que nós, apesar dos problemas técnicos aí, né? Infelizmente a companheira está tendo dificuldades aí para acessar, mas a gente entende, né? Como nós temos entendido que a compreensão tem que ser mútua nesse momento que nós estamos atravessando. Vocês são prova disso. Nós, enquanto professores, estamos tornando o ensino o mais flexível possível para que vocês... valeu, Marcos. Aí. Então, eu estou esperando. Mas enquanto a professora... Gente, eu estou ouvindo vocês, estou aqui, mas vocês não conseguem me ver. Não dá para ver a imagem dela, só olha aí, o professor José Silvio, grande decano, né? Professor! O professor José Silvio, acabou de dar o ar da graça, apareceu aqui, ó. Que beleza. Grande abraço aí, os companheiros aí, o professor Augusto também, presente. Então, Ellen, você vai aí usar da prerrogativa só na oralidade mesmo, como que é? A Luzia quer te ver, né? Bom, então, eu estou aguardando, enquanto isso eu vou... ao pessoal com saudade, professor Silvio, grande mestre, né? Grande decano lá da FAUSB, tá? Saudações aí ao professor. Pessoal, então, o que eu queria... Me aceita, e aí, vamos lá, a Ellen de novo, vamos ver se ela vai agora aparecer a imagem da nossa amiga. Faz uma live com o professor Silvio. Aí, professor, ó, fica a ideia, vamos implementar aí, né? Vamos implementar aí, vamos fomentar isso. Gente, eu lavei até meu cabelo para aparecer, pelo amor de Deus. Obrigado aí, Luzia. Vocês que nos impulsionam. Nada, gente. E aí? Nada não, de me verem? Infelizmente, não. Então vamos no vozeirão mesmo, não tem problema. Estou usando a minha prerrogativa de estar offline. Vamos ver se a conexão melhora. Já tentei, então, já desliguei o celular, já voltei. Pessoal, eu acompanhei os 46 minutos da live anterior. Eles só não contaram para vocês que existe uma disputa em aberto, que eles estão... apostaram a Heineken, e essa Heineken não saiu ainda. Quem sabe quando saiu o prêmio do Mundial. Você tem que contar a história. Peraí, Fernanda, eu vou contar a história direito. Existia uma aposta, no qual era uma live. Uma live não, desculpa, uma caixa de Heineken. E aí, no meio da aposta, eu acho que o professor Chapadense se sentiu prejudicado ou teve pouca expectativa no debate dele. O que ele fez? Ele falou de uma tal de rachadinha, divisão, sei lá como que é o nome correto disso. Rachadinha é coisa que sabe o que é, né? E aí, o que aconteceu? Ele ia dividir, metadinha. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram, como é que fala? Ia dividir. E o Fernando não aceitou essa parte da aposta. E aí, aconteceu que até hoje... a Luciane está falando que ela é testemunha.
Nós temos 2 professores contra. Isso é fantástico, tá? Então vamos lá, Fernando, tá contigo a bola. Me guia aí. Tá, só antes de aqui só para apimentar aí o debate, antes de você fazer essa Aline, meu orientador, abraço. Uma pergunta para o debate: o neoliberalismo vai influenciar para o bem ou para o mal? Um grande abraço. O professor já influenciou. É do professor José Silvio, é bem provocativo. Na minha opinião, professor, o neoliberalismo é para o mal, né? Na verdade, muito do que está acontecendo aí ainda é reflexo de políticas neoliberais que foram implantadas aí algumas décadas atrás, né? Agora eu passo a palavra para a nossa, fazer uma apresentação, a nossa professora, mestre em política social pelo FMT, foi minha colega de mestrado, né? Uns colegas de mestrado, a professora Ellen, que tem um vasto conhecimento aí na área da questão do direito previdenciário, né? E eu vou estar passando a bola para ela dar uma palhinha aí para o nosso debate. Bem-vinda, professor. Obrigada, professor Fernando. Obrigado, pessoal, que acolheu o nosso convite, né? Nesse tempo de pandemia, a gente está vendo live todo dia. Aqui não tem Michel Teló, não tem Alcione, mas aqui tem Chapadense, tem Roberto, tem Fernando, tem Ellen, e a gente vai passando nesse sentido. Como eu disse para vocês, eu estava acompanhando a live, então já vou partir do que vocês estavam conversando no diálogo de vocês, na roda de vocês, e ficou bem bacana esse tipo de bate-bola. Primeiro que a gente escolheu três assuntos que dizem diretamente com a nossa cadeira de Direito. Eu falo isso para todos os meus alunos. Nós somos cientistas, a gente está aqui para pesquisar, a gente está aqui para ver. Nós somos das políticas do ensino aplicado. A gente olha a teoria e aplica na prática. Nada do que a gente vê na cadeira do direito você não consegue aplicar na prática. Meus alunos têm sofrido um pouco comigo, Fernando, eu vou compartilhar isso com vocês, eles me corrijam se estiver errado, porque eu sempre estou vinculando a disciplina com o que a gente está vivendo atualmente no Brasil e no mundo, né? E aí... E aí a Luciane também pode me ajudar, que quando a gente foi fazer essa transversalidade de matérias e transversalidade de assunto, a Luciane falou assim, não, mas eu não consigo visualizar em tal lugar. Aí eu indicava o caminho dela. Eu falei, professora, mas eu não estou conseguindo em tal. E ela me indicava um caminho. Então, assim, eu sou professora da IES, FAUSB, FCR, na qual me acolheram muito bem. Já tem 2 anos, né, Fernando, que nós estamos lá, e a gente sempre enfrenta esses desafios. E hoje eu estou na cadeira de ambiental, seguridade social, constitucional e penal. E aí a gente consegue ver, por exemplo, e aí eu vou começar do que eu acho mais distante da minha realidade para o mais próximo da minha realidade e explico por quê, relacionando esses assuntos. Por exemplo, quando a gente vê pessoas saindo na rua sem o cumprimento das decisões político-sanitárias, quando a gente vê pessoas propagando deliberadamente o vírus do Covid, aí eu estou falando necessariamente do Covid, quando a gente vê esse desrespeito às normas sociais, porque não são normas governamentais, são normas sociais, a gente vive num Estado que foi desenhado dessa forma. A gente consegue ver por que o direito penal, por exemplo, precisa ser a última ratio. Porque você imagina se você pegasse alguém sem máscara no meio da rua, já jogasse lá dentro do carumbé e você que lute, né? E não é assim que funciona. Primeiro a gente começa a conscientização, depois a gente começa a advertência e depois a gente vai para a coerção. Isso dá para ver também nas cidades onde estão optando por lockdown. Eles não começam com lockdown, eles começam devagarinho, né? Até chegar no lockdown e dizer, ó, paga a multinha aqui porque você está me desobedecendo. Estou com a fantástica turma do 2º semestre, na qual eu estou com penal e também estou com constitucional. Constitucional não vou muito lembrar, porque é a parte da pesquisa do professor Fernando, e ele já colocou isso muito bem nas explanações dele. Mas é só lembrar, a gente começar a lembrar, gente, quais são os formatos de estados.
Quando o professor faz a provocação do Estado neoliberal, é só a gente lembrar o formato de Estado que a gente quer viver, o formato de Estado que a gente vive, né? E aí eu começo a ver, por exemplo, a ler lindas poesias, que eu falo que a Constituição nossa é uma poesia. Se você ler o artigo 1º ao artigo 5º da Constituição Federal, você vai falar, poxa, por que isso não existe, né? Se a gente continuar, os outros artigos também vão ser nisso. E aí eu já pontuei com a turma de Constitucional e com as outras turmas, e pontuo aqui nessa live, o seguinte, lá está dizendo que é o objetivo da República Federativa do Brasil. Então a gente precisa constituir isso como objetivo. E aí, passando por ambiental, meus alunos maravilhosos de ambiental, que acham que eu sou uma maluca ambientalista, eu não vou deixar ninguém mais usar celular, primeiro dia de aula, eu tenho que pegar todos os celulares, e não é isso. É a gente ver a questão do desenvolvimento sustentável, é a gente ver o princípio da cooperação dos povos, é a gente ver que a gente precisa preservar o ambiente ecologicamente equilibrado, porque se vir um vírus, ele vai dizimar. Ele vai dizimar a gente. Não porque ele é poderoso, mas é porque ele consegue, dentro da simplicidade dele, se modificar e nós não. Quem tiver a oportunidade, e aí já fica a dica para assistir, assista aquele filme Lucy, com aquela menina linda, gente, esqueci o nome dela. E o Morgan Freeman, que ele fala justamente sobre o uso de 100% da mentalidade humana, que a gente não consegue viver com 100% da mentalidade. Com 50% ela já lembrava das dores dos ossos dela. Mas, enfim, no direito ambiental a gente precisa prestar atenção nisso. A gente precisa prestar atenção nas conversas que estão tendo na Organização Mundial de Saúde. Elas não são desconexas ou descompassadas. Quando eu vejo Estados Unidos brigando porque a OMS está protegendo a China, obrigada. Scarlett Johansson. Quando a gente vê os Estados Unidos brigando com a China, quando a gente vê o Brasil fora da lista de comprador de medicamento, de determinado medicamento, a gente está vendo esse princípio da cooperação dos povos, agindo e reagindo. Porque são relações entre estados, são relações entre sociedades, a gente não pode esquecer disso. E aí eu chego no meu coração, que é a Seguridade Social. Dentro da Seguridade Social, a gente tem que perceber que a Seguridade Social, como está desenhada hoje, ela nunca existiu. E que o fato de estar desenhado como está hoje não quer dizer que ela é eterna. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer o seguinte, para a gente chegar numa saúde, num sistema universal de saúde, um sistema único de saúde, desculpa, um sistema único de saúde, como a gente tem hoje no Brasil, onde eu não preciso fazer nenhum tipo de contribuição. Ninguém está pedindo o boleto de pagamento na hora que entra no leito do UTI. Ah, professora, não tem UTI. Tem UTI. Um caso que tem UTI, por exemplo, é o governo do estado de Mato Grosso já tinha no seu levantamento 100 e poucas UTIs e dobrou esse número. Aí você imagina, por exemplo, esse sistema na época que era o INAMPS. O INAMPS você tinha que pagar, você tinha que fazer a contribuição. Então, assim, como todas as áreas do direito, o nosso sistema único de saúde é lindo no papel, é maravilhoso. E ele é de acesso a todos. Inclusive, se tiver um estrangeiro de passagem aqui no Brasil e pegar o Covid, vai ser encaminhado para tratamento. E o negócio é tão assim, surreal, e é isso que eu sempre passo para os meus alunos, que você só tem o objeto do mandado de segurança contra a Secretaria de Saúde porque você tem o direito líquido e certo à saúde. Porque se você tivesse que provar direito líquido e certo, você não teria acesso à saúde. Esse é um dos tripés que vocês trataram. Os outros dois que eu quero tratar aqui, e aí eu passo a palavra para o professor Fernando, é com relação à assistência social. Como é que eu conseguiria pagar auxílio emergencial para tudo isso de gente que está precisando, se eu não tivesse o banco de dados que existe, principalmente no CAD Único e no Bolsa Família? Ah, professora, mas tem gente que não tem direito e está utilizando. Não estou dizendo dessas pessoas. Eu estou dizendo das pessoas que têm direito, que estão precisando, que cumpre os requisitos desse tratamento. Então, assim, se a gente não tivesse... Ellen,
Só falar. Aqui tá pitando que falta 22 segundos. Ah, vai cair? A gente volta de novo, não tem problema. Então, eu fico nessa questão do auxílio emergencial, só vou pedir para você salvar o vídeo e a gente volta de novo. Pode ser? Pode ser. Então, salva o vídeo e a gente volta de novo.